se produziu tanta cocaína quanto agora. Os invisíveis são o futuro do negócio da cocaína. Eles não querem ostentar armas. Não querem nem tocar 1 quilo de cocaína. Eles perceberam que a melhor proteção é simplesmente não ficar no radar de ninguém. Uma boa porcentagem das pessoas envolvidas com tráfico de drogas nunca é pega, nunca é identificada e também nunca é acusada. Todo mundo conhecia o cartel de Medellín e conhecia Pablo Escobar, mas essa pessoa, ela não estava no radar de ninguém. Ela era realmente invisível. Um dos seus apelidos era o Fantasma Cinzento. Ele fez um ótimo trabalho em esconder seu verdadeiro nome. Vários rostos iam aparecendo, mas ele era o líder anônimo por trás de todos eles. Ele era o maior traficante do mundo e ninguém sabia. Eu sou o Max e autorizo essa filmagem. Se você combinar o que toda a indústria do tráfico de drogas gera, me desculpe, Sr. Bezos, mas o seu dinheiro não se compara ao que eles ganham. Geralmente, quando as drogas são produzidas na Colômbia, elas transitam através da América Central, passando pelo México, até serem vendidas nos Estados Unidos. Agora, o traficante está com um problemão. É difícil levar o dinheiro de volta para a Colômbia. A forma mais barata e mais efetiva, embora gere um grande volume, é enviar esse dinheiro em pacotes. Eles escolhem alguns containers, às vezes em conluio com uma transportadora, mas muitas vezes sem ela saber. Enfiam rios de dinheiro nos containers e mandam tudo junto para a Colômbia. E sem um informante, a gente nunca vai ficar sabendo. Em nosso trabalho na Embaixada dos Estados Unidos na Colômbia, recebemos 10 ou 20 pistas por dia de fontes que tinham informações sobre lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e por aí vai. Os agentes foram procurados por um informante na Espanha. E, sinceramente, por meses, eles não ligaram para esse informante. Recebiam muitas pistas, muitas informações, mas o informante era persistente. A informação era que havia milhões de dólares escondidos dentro de grandes sacos de sulfato de amônio, que é um fertilizante. Empresas legítimas estavam transportando este fertilizante do México até Buenaventura, na Colômbia. Eu fiquei desconfiado. Achei que podia ser mais uma entre tantas pistas falsas. Mas fomos ao porto de Buenaventura e eu estava errado. Aí está. Havia milhões e milhões de dólares em pacotes prensados. Era uma forma brilhante de contrabandear dinheiro, porque a alfândega americana não consegue detectar com raio-x. E até quando você usa uma sonda, ele tá tão escondido que não dá para alcançar. 40 milhões de dólares em espécie. Foi a maior apreensão de dinheiro em um barco na história dos Estados Unidos, do México e da Colômbia e talvez do mundo. Eles perceberam que era de alguém importante, talvez um dos maiores traficantes invisíveis da história. E por isso me procuraram. Eu era respeitada como especialista em lavagem de dinheiro. Me reuni com 2 agentes da segurança interna e eles disseram: confiscamos mais de 40 milhões de dólares. Imagine o poderio desses traficantes. E a quantidade de drogas sendo produzida. Mas qual é nosso próximo passo? Recebi a ligação de um advogado colombiano com quem eu já havia trabalhado. Ele me disse: tenho 3 clientes que precisam se entregar. Acabaram de sofrer
uma apreensão de dinheiro, uma enorme quantia. E suas vidas estão correndo perigo. Eu disse, você tá falando da batida em Buenaventura? Tá vindo. E ele respondeu, como você soube? E eu falei, bom, pra saber, traga eles aqui. Eles estavam entre a cruz e a espada. Alguém iria atrás deles pelos 40 milhões de dólares perdidos. Por outro lado, estavam com a polícia dos Estados Unidos na cola deles. Tinham que tomar uma decisão e ver qual dos lados representaria um menor risco para eles. E acabaram escolhendo os indivíduos que gosto de chamar de os bons. Depois que eles toparam colaborar, voltaram para a Colômbia, fingindo que nada tinha acontecido. E não podemos esquecer que eles não sabiam a quem pertencia o dinheiro que estavam lavando. Ele era um invisível. Então, nossas instruções para eles foram: primeiro, muita calma. Segundo passo, reunir o máximo de informações que puderem sobre esse grupo com quem vocês trabalham. E o mais importante, tentem conseguir nomes verdadeiros. Um dos seus apelidos era Fantasma Cinzento. A primeira vez que a gente ouviu falar dele, em 2004, eu era um agente especial da DEA, cuidando do Caribe, do Atlântico e das organizações acusadas de transportar drogas nessas áreas. Estávamos apreendendo vários barcos pesqueiros que chegavam a transportar de 2 a 4 mil quilos de cocaína. Quando a gente começou a interrogar os tripulantes dos barcos, sempre surgia um nome: Dom Luiz. Para eles, o Dom é para mostrar respeito e Luiz era o primeiro nome, então esses caras se referiam a ele como Dom Luiz. Na época, havia outros nomes mais poderosos na Colômbia. Dom Luiz, por outro lado, não ganhava tanta atenção. Mas a gente sabia que se aqueles 11 barcos pesqueiros de cerca de 22 toneladas cada um pertencessem a esse indivíduo, tínhamos que investigá-lo e identificá-lo. A nossa prioridade, então, era identificá-lo e tentar entender sua organização e o alcance que essa organização tinha. Eu e meus parceiros não deixamos pedra sobre pedra. Viajamos por toda a América Central e do Sul tentando seguir as pistas. Era uma verdadeira caçada. 2006, 2007, eu recebi a informação de que ele era o manda-chuva por trás de um time de futebol em Bogotá, que investia na equipe e pagava as contas do clube. Era o dono, mas não no papel. Algumas das pistas a gente não sabia se eram boatos ou se eram verdade. E aquilo virou uma paixão pra gente. Será que a gente vai identificar o cara? Será que a gente vai prender ele? Recebemos a pista de que o primeiro sobrenome dele era Caicedo. Mas a gente sabia que Luiz Caicedo era um nome muito popular na Colômbia. Então a gente teve que cavar fundo para tentar achar o outro sobrenome. Até que um dia a gente recebeu uma ligação de uma fonte nossa bem colocada dizendo que ele era um ex-policial. Então tivemos que descobrir com que agência ele trabalhou e quanto tempo atrás. Tínhamos agentes na Colômbia revirando todos esses documentos. E finalmente encontramos seu último sobrenome. Velândia era o sobrenome materno e esse é um nome bem raro. Em poucas horas, conseguimos uma foto que estava num pedido de visto e vimos os dois nomes juntos, Caicedo Velândia. Recebemos de nossa inteligência na Colômbia a informação de que ele era conhecido como Dom Lúcio. Cris Cássio e seus agentes foram os primeiros a identificarem o Lúcio. Emitiram um mandado de prisão contra ele por tráfico. O problema era que não faziam ideia de onde ele estava ou como capturá-lo. Os informantes nos falaram sobre uma pessoa chamada Max. Max era um membro do alto escalão dentro da organização cuja base era em Bogotá. Mas ele não estava no topo da hierarquia.
Ele recebia ordens de cima, do chefão do cartel. A gente trabalhou em parceria com a Polícia Nacional da Colômbia para tentar identificá-lo, porque não tínhamos a identidade dele. Mas depois de segui-lo com nossa equipe de vigilância, a gente concluiu que ele era um dos manda-chuvas da organização. Esse membro do alto escalão decidiu levar sua família aos Estados Unidos de férias. E sabíamos aonde chegaria. Então, assim que ele pousou em Miami, pudemos recebê-lo no aeroporto, nos apresentar como agentes federais e informá-lo que ele estava preso. Eu acho que ele não fazia ideia de que tinha alguém procurando por ele. Ele ficou em choque. A primeira coisa que eu pensei foi: quem foi que me dedurou? Quando eu fui preso no aeroporto, uma das primeiras coisas que passaram pela minha cabeça foi: como vou explicar para minha esposa o motivo da minha prisão? Minha esposa não sabia de nada do que eu fazia. Nada. Zero. Logo depois que eu fui preso, nesse mesmo dia eu disse pra ela: olha, eu pertenço a uma organização, blá blá blá. Eu sou traficante, faço isso há muitos anos e emitiram um mandado de prisão contra mim aqui. Cuide das crianças. Dom Lúcio. Quem mandava em tudo era o Dom Lúcio. Quando o Max nos contou que o chefe dele era Luiz Caicedo, vulgo Dom Lúcio, ficamos satisfeitos. Aquele cara estava operando há um bom tempo sem ser descoberto. Eu não quis me empolgar demais porque a gente já estava atrás dele fazia um bom tempo. Ele era um alvo importante e foi chefe do tráfico por vários anos sem ninguém saber nada sobre ele. Depois de pedirmos a cooperação do Max, ele entregou a operação inteira. O cartel inteiro. É uma empresa. Funciona como uma empresa. Nas melhores semanas a gente enviava 26 mil quilos. A gente estava ganhando aproximadamente $1 bilhão por ano. A gente era realmente invisível para todo mundo. Ninguém sabia da gente. Você podia perguntar para alguém, do mundo do crime, se alguém conhecia alguém, se alguém conhecia um tal Dom Lúcio, ou se conhecia algum cartel em Bogotá, e ninguém saberia te dizer nada. Eu conheci o Lúcio em 1995. Ele me queria porque precisava de uma estrutura de negócio. Era disso que ele precisava. Passei a trabalhar com ele logo depois disso. Eu recebi um salário. $3 mil por mês. Aos olhos do Dom Lúcio, se os funcionários ganhassem dinheiro demais, escapariam do seu controle. Por isso o salário não era grande coisa, para que ficassem sempre dependentes dele. Dom Lúcio não gostava de chamar atenção. Ele vivia no anonimato total. A gente circulava com carros populares, vivíamos em bairros normais, todo mundo tinha que andar de terno. Nossa vida era normal, Quem nos via na rua nunca imaginaria que pudéssemos cometer algum crime.
Sem luxo. Nenhum luxo. Não usar roupas chamativas e nunca falar de negócio com ninguém. Esses eram os 3 requisitos da organização. É um trabalho exigente. Dom Lúcio nunca para de pensar em trabalho. Para ele não existe folga. A gente trabalhava de segunda a domingo, 24 horas por dia. Se ele precisasse da gente às 2 da manhã, às 2 a gente saía para trabalhar. Você nunca podia dizer, não, eu tô dormindo, ou tô descansando, ou tô de folga. Essas palavras não existiam nessa organização. Ali era só trabalho, trabalho e trabalho. Depois que prendemos esse membro importante, conseguimos reunir uma quantidade considerável de evidências físicas, provas documentais e testemunhos importantes. A gente descobriu que Lúcio fazia parte da geração que criou uma nova forma de administração do tráfico na Colômbia. Desenhada para você não se expor e feita de operativos pequenos e também bem restritos. Lúcio decidiu que ele era o CEO e que, como teria contatos importantes, todo o resto seria terceirizado. Eu preciso de drogas, mas não vou ter laboratórios na selva como o Pablo. Vou contratar pessoas para produzirem as drogas. Se precisar de transporte, vou contratar gente que tem aviões e barcos. Se precisar eliminar alguém, chamo um assassino. Terceirizo o matador. Era quase como se ele tivesse se sentado com contadores e conselheiros de investimentos e feito a pergunta: como gerar lucro na empresa, com um mínimo de risco para mim? E foi por isso que ele pôde ficar invisível por tanto tempo. Embora o Lúcio fosse claramente o cérebro por trás da organização, ele tinha parceiros. Um dos mais proeminentes era um homem chamado Júlio Lozano. Júlio era extremamente valioso por causa de suas conexões com laboratórios, com o produto. Ele tinha um homem chamado Cláudio Silva. Cláudio tinha uma grande fazenda. Ele não viu problema em montar um crematório em seu latifúndio. E quando Lúcio dava ordem, os corpos paravam no crematório do Cláudio. Esses 3 senhores eram conhecidos como os dons da organização. Por isso os nomes Dom Julio, Dom Cláudio e Dom Lúcio. Lúcio também tinha uma parceria com um homem que era tudo menos invisível. Um grande operador do tráfico chamado Loco Barreira. Loco fazia parte da organização, principalmente por causa do poder dissuasório do seu nome. As pessoas sabiam que não era uma boa ideia criar problemas com o Loco, senão você ia morrer. E toda a sua família ia morrer. E todo mundo com quem você já falou, até o seu cão. Então, Loco era mais como uma ameaça, usada para apavorar as pessoas. Não se meta com o Lúcio, senão você vai ter que lidar com o Loco. Dom Lúcio não gostava de chamar atenção. Dom Lúcio não gostava de ter relações nem com os militares, nem com a polícia, com ninguém. Mas o Loco, ele sim tinha todos esses contatos. Então, um tinha o poder econômico e o outro pode-se dizer que tinha o poder militar. A relação estabelecida entre o Dom Lúcio e o Euloco Barreira, para mim, é o retrato perfeito da dinâmica visível e invisível do tráfico. Os holofotes estavam no Euloco Barreira, que cuidava na época apenas da parte operacional do negócio. Ninguém sabia que por trás dele, quem mexia os pauzinhos, cuidava dos negócios e da parte financeira, era o Dom Lúcio. Dom Lúcio é um homem muito sério. E com esse tanto de dinheiro que ele distribuía entre a polícia, militares, ele passou a ter influência sobre muita gente. Num negócio formal, se alguém tenta roubar sua marca registrada, se alguém te difama ou calunia, você entra com um processo para ser compensado. No tráfico de drogas, não tem compensação. Se alguém rouba seu dinheiro ou suas drogas, você não pode pedir de volta na justiça. A justiça tem que ser feita com suas próprias mãos. Se você atravessasse o caminho dele, a morte era certa. Lúcio tinha um chefe de segurança,
um indivíduo que atendia pelo codinome de Sidious, que significa cadeiras em espanhol. Sidious era um ex-sicário, um matador. Ele tinha sido atingido em um tiroteio com traficantes e estava paralisado da cintura para baixo. Lúcio pensou numa função para ele e o instalou numa sala com câmeras de vídeo, equipamentos de escuta. E o Sidious ouvia todo mundo. Se você transportasse para o Lúcio, ele colocava uma escuta em você. Se produzisse drogas para ele, ele colocava uma escuta em você. E Sidious vigiava toda essa operação. A parte mais importante do trabalho do Sidious era executar as execuções. O Lúcio poderia procurá-lo e dizer: essa pessoa roubou de mim. Um outro membro da organização poderia procurá-lo e dizer: essa pessoa dormiu com a minha esposa. Independente do motivo, Sidious subcontrataria um grupo seleto de sicários, de matadores. À medida que a organização foi ficando mais poderosa, Sidious passou a dar as ordens aos matadores ou a alguns policiais que também trabalhavam para o Lúcio. Eles geralmente sequestravam seus alvos e os levavam para a fazenda de Cláudio Silva. Às vezes eram violentos. Na cultura narco é bastante comum dar o troco se alguém se aproveitar de você, para que isso nunca mais se repita. Então a pessoa vira um exemplo. Pode ser um membro da organização, um ente querido ou uma pessoa próxima. E quando você chega nesse patamar como um Lúcio, se você não age com firmeza, é passado para trás. A organização tinha um código que ela usava internamente para documentar pagamentos. Então, ela usava amarelo para pagamentos, ou podia ser azul para remessas de cocaína, mas o vermelho sempre se referia ao sangue derramado. Significava que alguém foi eliminado. O que aconteceria com alguém que roubasse da organização? Era assassinado. Nós tomamos a decisão estratégica de ir atrás do Lúcio. O nosso objetivo era tentar extraditá-lo e trazê-lo aos Estados Unidos para ele ser julgado. Era uma operação sem precedentes. Agentes se infiltraram na organização do Lúcio. Nós, depois de nos infiltrarmos, passamos a comandar o cartel. Quando as autoridades americanas te pegam, ou você colabora ou vai acabar se ferrando aqui na Colômbia. O Max era muito prestativo e ele estava disposto a trabalhar imediatamente com o governo americano. Ninguém na organização do Don Lúcio sabia que ele estava preso. A gente decidiu tirar proveito dessa situação. Nós o instalamos num apartamento em Nova York e montamos uma operação encoberta lá. Montamos uma sala de guerra e os agentes se infiltraram na organização do Lúcio e a comandaram, fingindo ser um membro ativo do alto escalão. Como? Era comum que membros do alto escalão do grupo nunca tivessem se encontrado pessoalmente. Mas todo mundo tinha acesso a um e-mail e também tinham a senha desse e-mail. Quando esses membros precisavam se comunicar, escreviam um e-mail e deixavam na caixa de rascunho. Os agentes não conseguiam rastrear. Os outros liam a mensagem na pasta de rascunho, porque nunca era enviada, e assim recebiam as instruções. Então, usando esse método de comunicação, ele pôde operar sem ser detectado por vários anos. Mas quando conseguimos a senha, isso também nos permitiu fazer parte da organização dele. Depois que conseguimos a senha e o acesso aos e-mails, pudemos fingir ser mais um membro. Ninguém na operação havia estado em uma posição parecida com aquela, na qual, a partir de um trabalho encoberto, você pudesse administrar um cartel. Nós tínhamos o controle da organização. Então, a gente se infiltra
e começa a despachar várias ordens. Ah, você tem drogas na Venezuela? Manda pra ali. Ah, você tem dinheiro na Holanda? Manda pra lá. A gente dava ordens de transporte, de lavagem de dinheiro, e então confiscávamos o dinheiro e todas essas drogas. Essa operação, ela nos deixava muito aflitos. Todos os envolvidos estavam cada vez mais tensos. Administrar um cartel de drogas e ainda à distância é muito estressante. A gente estava andando sobre uma linha muito tênue e perigosa. Não podíamos exagerar, confiscar demais e perder a chance de capturá-lo. Por outro lado, a gente queria aprender o máximo de drogas e de dinheiro possível. A gente estava literalmente fechando negócios de venda de drogas e também de lavagem de dinheiro por todo o mundo. Fizemos isso no Equador, fizemos isso na Argentina, fizemos isso na Colômbia, Marrocos, Espanha, Roterdã. Sabe, não tinha precedentes. A operação retirou muita cocaína das ruas em vários países. Eu acho que o total de dinheiro apreendido chegou a algo em torno de incríveis 175 milhões de dólares. Trabalhar com Max proativamente em uma operação infiltrada significava estar com ele todo dia, 20 horas por dia, até nos finais de semana, nos feriados inclusive, direto. Então, passei a entender melhor o que o levou a ser o funcionário de um traficante tão poderoso como Luiz Caicedo. Eu acho que ele se envolveu porque não teve escolha. Quando você mergulha nesse mundo, não consegue mais sair. E é isso que a maioria dos caras que são subordinados aos chefões dizem. Sabe, se você sair da organização, ou você é morto ou sua família é assassinada. Sua única opção é trabalhar para eles. A gente ia espairecer. A gente levava pra tomar uns refris, uns sucos, meio que pra relaxar da investigação. Quando você lida com alguém do alto escalão, tudo pode acontecer. Emboscadas, pessoas tentando invadir a sala de operação onde estávamos. Então estamos falando de sair com outros 10 ou 15 agentes só pra ele tomar um ar do lado de fora e espairecer um pouco. Todos os dias eram cheios de tensão. Porque a gente nunca sabia quando o Lúcio diria: tem dedo duro, vamos cancelar a operação, ninguém mais se comunica. O rumor que escutávamos era que o Lúcio estava ficando preocupado. Ele não conseguia entender como uma organização que sempre evitou apreensões sofria um flagra atrás do outro, do outro. A fonte estava secando. Eles encerraram as remessas de cocaína, encerraram as entregas de dinheiro e algumas pessoas não respondiam mensagens. Porque todo mundo se assustou com o que estava acontecendo. Don Lúcio pensava: que diabos está acontecendo? Esses cartéis sabem que faz parte perder alguns carregamentos de drogas, mas o que os deixa realmente furiosos é quando o dinheiro deles é confiscado. Lúcio já havia sofrido várias pequenas apreensões antes da nossa investigação começar. A gente sabia que, depois de um certo número de apreensões, ele poderia perceber que havia um vazamento. Dia sim, dia não, a gente se perguntava sobre o fim da operação. Pode ser hoje? Bom, só mais uma carga, só mais uma apreensão. Até que consideramos que já havia suspeitas demais, que havia apreensões demais. E que era hora do tiro de misericórdia, hora de pegar o Lúcio. Por que o Lúcio se mudou para a Argentina? Porque Dom Lúcio desrespeitou uma das suas próprias regras, a mais clara e a mais simples. Nunca ir pra farra com seus empregados. Ele começou a farrear e ficar amigo de um dos subordinados. E ele dá azar porque esse cara, de quem ele fica amigo, por sua vez tinha um empregado que era informante dos Estados Unidos.
ele entra na hora na mira dos americanos, que emitem a que se chama indictment, um mandado de prisão contra o Don Lúcio. A gente acha que o mandado de prisão chegou ao governo colombiano e que Don Lúcio teve acesso a esse mandado dentro do governo através de pessoas corruptas. Ele então viu seu nome e ele se escondeu em um país que pudesse oferecer um porto seguro. Lúcio se sentiu ameaçado na Colômbia, então se mudou com sua família para a Argentina. Mas a gente não sabia exatamente onde ele estava. Então nossos agentes infiltrados entraram em contato com ele por e-mail e conseguimos triangular parte de suas coordenadas. Bom, o Lúcio estava vivendo num lugar onde vários traficantes colombianos constroem suas casas. É onde vive parte da elite argentina. Bairros fechados, mansões imensas e luxuosas, muita segurança. E foi para lá que ele acabou se mudando. O plano para capturar Don Lúcio era fazer o Max marcar uma reunião com ele na Argentina. Ele queria se reunir porque queria saber o que estava acontecendo com a organização e todas aquelas apreensões recentes. A ideia era ir com calma, porque o que circulava era que ele estava começando a suspeitar. A tensão era muito grande, ninguém sabia se iríamos conseguir pegá-lo. Então, quando entramos naquele avião, eu tava assustado e eu dizia, caramba, isso tá acontecendo. A gente tá indo capturar o maior traficante de drogas do mundo. Tem tanta corrupção em tantos países que você precisa tomar cuidado na hora de informar alguém que você tem um alvo e você quer prender ele. Porque se falar cedo demais e a notícia vazar, o cara foge e você nunca mais o encontra. O ponto de encontro ia ser perto de um shopping center, em um lugar muito movimentado daquele bairro. Será que ele ia... Desculpa, Lúcio, mas ele seria tão burro a ponto de aparecer sem nenhum reforço ou companhia ali? O Don Lúcio, as pessoas tinham medo dele. Não apenas na Colômbia, mas em todo o mundo. A gente estava ansioso para saber como o encontro ia se desenvolver e estávamos torcendo para que tudo desse certo. Nossa agência coordenou com as autoridades argentinas. Dependendo da sua relação com os agentes da lei local, às vezes você vai na operação e às vezes fica esperando. Então, os argentinos montaram a vigilância ao redor do ponto de encontro. Eles basicamente comandaram tudo, porque nossos agentes não têm jurisdição no país. O melhor era ficar na embaixada, não podíamos fazer nenhuma besteira ou estragar a operação deles. Numa operação encoberta, discrição é importante. Não havia luzes nem sirenes. Depois que ele foi localizado, os agentes prosseguiram e o prenderam. Ele sabia que a casa havia caído. Nós fomos avisados na mesma hora em que ele foi pego. E nós gritamos e comemoramos. O pegamos, ele tá sob custódia, acabou. Tudo aconteceu mais ou menos às 5 horas, 5 ou 6 horas da tarde de uma sexta-feira. A gente estava esperando na embaixada, mas pulamos logo no carro e fomos ao local da prisão. Havia um indivíduo no banco de trás do carro, de terno, e eu pensei, esse homem tem cara de ser o nosso alvo, porque ele não parecia um bandido qualquer, esse cara parecia o chefe, sabe? Ele olhou para mim com um olhar arregalado que eu nunca tinha visto. Sua expressão era de uma pessoa assustada, estava totalmente em choque. Mas depois que nos identificamos, ele se acalmou e me disse, parabéns, me encontraram. Nos meus breves 10 segundos de conversa em espanhol com ele,
Eu expliquei que ele não estava algemado por acaso, que no caso dele, em particular, a melhor alternativa era não abrir mão de ser extraditado, e que se ele atrasasse a extradição por 1 ano ou 2, a informação que ele nos fornecesse não seria nem um pouco confiável, e o melhor seria ele entrar num avião e ir para os Estados Unidos. Como sua organização era totalmente secreta e muito fechada, ele sabia que alguém o havia traído. Depois que Lúcio foi preso, captamos uns telefonemas de Loco Barreira. Ele estava planejando enviar helicópteros e caminhões e veículos blindados para tentar tirar Don Lúcio da cadeia. Loco Barreira não estava brincando sobre tirar o Lúcio da cadeia. Tamanho era o respeito que o Louco tinha por Don Lúcio. Então é por isso que tínhamos que agir rápido e levar o Lúcio logo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Don Lúcio corria o risco de pegar de 20 anos a perpétua. Nos Estados Unidos, a única forma de um traficante evitar passar 10, 20, 30 anos na cadeia é acabar cooperando. Não tem outra alternativa. Na primeira parte dessa cooperação, perguntamos, pode entregar algum dinheiro, pode entregar alguma droga? Os agentes de segurança interna queriam confiscar o máximo de dinheiro possível. O trabalho deles era convencer o Lúcio a entregar o dinheiro. A maioria desses caras, quando vão presos, te dizem que não tem mais dinheiro, que gastaram a grana toda ou que devem dinheiro. E era verdade, o Lúcio tinha um monte de gente devendo dinheiro pra ele. Mas a gente sabia que ele movia grandes quantidades de cocaína e isso significava que ele ganhava um bom dinheiro. Então a conversa que tivemos foi: você não tem que entregar tudo, mas tem que abrir mão de uma boa parte. Bom, ele ainda tinha alguns homens na Colômbia pra quem a gente podia dar alguns telefonemas. E no fim, a gente foi avisado de que havia um veículo em tal lugar, de uma certa cor, e que no porta-malas do carro havia, parte dos seus ganhos com o tráfico. A gente foi a esse lugar com a polícia local. Eles usaram um cão farejador no carro e ele foi direto no alvo. Então, abrimos o porta-malas e não deu outra. Tinha uma boa grana. Cada entrega era feita com um carro diferente, em lugar diferente. Nunca era o mesmo lugar. E sempre havia uma fortuna. Na primeira batida, confiscamos cerca de 12 milhões de dólares. Uma semana depois, confiscamos mais 16 milhões de dólares da mesma forma. A nossa quarta batida na Colômbia foi a maior. Recebemos informações sobre um apartamento com caixas e caixas de dinheiro. E encontramos quase 50 milhões de dólares dentro desse apartamento. E era um bairro muito humilde. 102 milhões de dólares foi o que pudemos aprender na Colômbia. Mas eu expliquei pra ele, olha, a gente agradece o que você fez na Colômbia, maravilha, mas a grana fica na Colômbia. Se quiser trazer 10 milhões pros Estados Unidos, através de outro país, você vai ter que cooperar um pouco mais. Então, pouco tempo depois, ele combinou uma série de 4 ou 5 entregas no Panamá. E a gente voou até o Panamá, a um lugar determinado, e havia uma pessoa esperando. E ela entregou uma pasta pra gente, e a gente selou a pasta e a trouxemos na bagagem de volta pra casa. O Lúcio se declarou culpado em relação a todas as nossas acusações. Ele sempre foi muito respeitoso, muito sincero. Ei, eu só quero deixar essa história pra trás e seguir com a minha vida. É o que ele dizia. Era o que dizia pra gente. Foi tempo suficiente pra alguém que moveu tanta cocaína? Acho que não. Eu acho que não. Ele poderia ter cooperado mais, talvez. Tava tudo perfeitamente alinhado pra ele. O juiz que deu a sentença, o momento do julgamento, tudo alinhado pra que ele tivesse uma sentença favorável. Don Lúcio já saiu da prisão e eu acho que ele continua operando no tráfico como costumava fazer.
Eu acho que ele ainda tem muita influência. Eu acho que ele ainda tem muitas dívidas que precisam ser coletadas. Então eu acho que ele ainda é um chefão do tráfico perigoso. Eu gostaria de poder dizer que ele não vai voltar pro tráfico, mas a gente já viu caras ficarem o mesmo tempo presos, serem soltos e traficarem. E eu torço para que seja diferente com ele. Seus parceiros Júlio Lozano foi sentenciado na Colômbia. Cláudio Silva também cumpriu pena na Colômbia. Para esses colombianos, isso é um modo de vida. Eles sabem que existe uma chance de serem presos e que vão precisar cooperar e que terão a pena reduzida, que vão voltar à Colômbia e sabemos que uma boa porcentagem, como não tem nenhuma outra carreira, vai voltar imediatamente a lavar dinheiro ou a traficar drogas. A história de Louco Barreira talvez seja um caso extremo do que acontece com um invisível. Sabe, à medida que o cerco foi se fechando contra ele, ele foi ficando cada vez mais desesperado. Ele usou uma frigideira para queimar suas digitais. E deixou a barba crescer, e esperando que isso o livrasse de ser reconhecido e ir para a cadeia. Não livrou. Eu cumpri minha pena completa. Continuo com minha esposa, meus filhos, uma família normal. Vivemos num bairro normal. Estamos integrados na comunidade. Ninguém sabe nada da minha vida, nem o que eu fiz. Nada. O valor de venda das drogas que eles moveram chegou a mais de 24 bilhões de dólares em todo o mundo. Foram 912 toneladas de cocaína. Tamanha magnitude mostra por que eles talvez sejam o cartel mais bem-sucedido da história do crime. A gente perguntou pra ele, você já ganhou tanto dinheiro, não pensa em sair dessa vida? Nunca é suficiente pra você? Ele disse sim, tem razão, eu deveria sair. Em sua defesa, eu acho que ele gostava da parte comercial. E ele era um ótimo homem de negócios. Fazendo um balanço da operação, nós derrubamos o que foi o mais importante traficante invisível de sua era, Dom Lúcio. Nós derrubamos sua organização, todos os cabeças, os seus parceiros e seus braços direitos também. E nós derrubamos bem mais de 30, que chamo de seus terceirizados, as pessoas que forneciam o que ele precisava para efetuar as vendas. Nós cumprimos o objetivo, que era desmantelar tudo. Se você for me perguntar se o nosso trabalho teve algum impacto no tráfico de drogas, em sua estrutura, a resposta é não. Nem por um minuto, não teve. Com ele fora da jogada, traficantes mais jovens e até mais violentos entraram em cena e ocuparam seu espaço. Então, a cada operação de sucesso, só o que fazemos é criar uma abertura para a próxima geração. Sempre haverá outros traficantes invisíveis prontos para agir.